Graça e paz, queridos irmãos, que alegria, que emoção. Nessas horas não tem como a gente não lembrar do Roberto Carlos, né? São tantas emoções. Olha, a gente tem passado por muitas emoções, só Deus mesmo para cuidar do nosso coração, irmãos. E que bom ver aqui o Cleiton e a Jéssica. Muito obrigado. Deus abençoe. Que bom ver aqui nossos queridos Cleiton e Jéssica, um pedacinho da igreja de São Gonçalo também. E como eles mesmos disseram, eles têm nos acompanhado aí por todo o Brasil, de joelhos com a gente. E eu quero também agradecer pelas orações dos amados e de todos vocês também. Eu sei que muitos oram por nós, vocês não esquecem de orar por nós. E nós também oramos por vocês. E é sempre uma alegria nós estarmos aqui, revendo os irmãos, e sempre que a gente vem, vemos novos irmãos. Isso é maravilhoso, né? E se esse momento está sendo também acompanhado pelos nossos irmãos que estão lá em Itapipoca, né? Não sei qual das duas câmera B ou C, 3, né? São 3. Uau, isso é muito moderno, muito chique. Câmera 1, 2 ou 3. É do meio, então tá bom. Um grande abraço para os irmãos que estão tanto em Alagoas, o querido casal, e também o querido casal que está lá em Itapipoca, no Ceará. Glória a Deus por isso. Vamos formar a igreja em Alagoas, amado, né, pastor? Porém, essa igreja aqui já está na terceira fase, porque nós estamos preparando um material que, na verdade, já está pronto, mas é aquilo. Eu não quero, depois de publicar, alguém falar: pastor, tem uma palavrinha errada aqui. Então, eu estou relendo tudo com muito cuidado. E amanhã deve estar sendo publicado em PDF, que é o passo a passo do projeto Quero Congregar. E na última fase, a última etapa da última fase, é quando a igreja ela já dá luz a outras igrejas. Ou seja, aquela igreja que foi gerada, ela está gerando outras igrejas também. E de fato assim está sendo, né? Podemos dizer, sem medo de errar, que essa igreja aqui, no mínimo, já tem gerado uma igreja lá no sertão do Ceará, para a glória de Deus, né? E eu espero que Deus nos conceda a oportunidade de revermos o nosso irmão Ramon, né? E de estarmos indo também até Itapipoca, né? Para conhecermos lá a igreja em Itapipoca também, para a glória de Deus. Então é isso, irmão. São muitas emoções, como vocês estão vendo, né? Bom, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 4, e ainda de pé, nós orarmos e fazermos essa leitura. Lucas, capítulo 4. Eu não sabia que eu iria trazer essa palavra hoje aqui. Ontem, conversando com o irmão que está responsável pela igreja que se formou lá em Brasília, estávamos conversando sobre Lucas capítulo 4, que é a meditação deles de hoje lá. E aí, ardeu no meu coração que nós estávamos conversando. Eu comentei com ele, eu falei: irmão Gestelino, eu acho que eu vou pregar isso amanhã, hein? Porque meu coração está ardendo aqui. E de fato assim aconteceu. Então, por isso, irmãos, não tenho um esboço elaborado, eu só tenho aqui a própria palavra, e o que eu tenho aqui em mãos não é um esboço, não, é outra coisa que eu já vou ler para vocês já. Oremos então. Pai, te agradecemos, ó Senhor, pela grande, maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos para te adorar, para te bendizer, te agradecer, ó Pai, por tão grande salvação. Como foi dito aqui, Senhor, nós não merecíamos, estávamos completamente perdidos, mergulhados em nossos pecados, mas o Senhor teve misericórdia de nós, e nós somos eternamente gratos a Ti, Senhor, e queremos retribuir tão grande amor, Pai, com a nossa obediência, sabendo que tudo que o Senhor nos manda é para o nosso bem, e que com esta disposição estejamos ouvindo a Tua palavra com um bom e reto coração, para que venhamos dar muito bom fruto, perseverando
em estarmos, ó Pai, seguindo as Tuas orientações. Então fala conosco, Senhor. Nenhum de nós está aqui para ouvir a voz de um homem, mas a Tua voz, Pai. Então fala conosco, Pai, com cada um de nós aqui, para a Tua glória, e que toda oposição maligna seja repreendida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem amamos, de quem somos e queremos servir para todos sempre. Amém. E amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 14, é uma leitura um pouquinho extensa, irmãos. Vamos fazer toda a leitura até o versículo 30, né? Com o máximo de atenção. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, antes que eu comente algumas coisas aqui importantíssimas nesse texto que lemos, reveladas pelo Espírito Santo a nós na Palavra de Deus, eu gostaria de fazer a leitura de um e-mail que eu recebi, com a letra muito pequenininha. Deixa-me pegar aqui meu óculos de agente secreto. Esse óculos cabe dentro desse estojinho. Já aconteceu algumas vezes que quando eu pego o estojinho e vou abrir, ué, pastor toca gaita? É um estojinho aqui, made in China. E esse e-mail, irmãos, eu o recebi no dia 13 de setembro de 2018. E ele diz assim:
pular aqui apenas a introdução. E ele diz assim: não tenho sido um membro assíduo em minha igreja e já há bastante tempo não tenho ido às reuniões. Pastor Alan, o Senhor tem deixado bem claro sua posição em relação a membros de outras igrejas virem para o seu ministério. Suas advertências são bem claras e não deixam dúvida nenhuma. Porém, peço que o Senhor me ouça um pouquinho. Tenho ficado bastante assustado com as tremendas mudanças pelas quais tem passado o nosso mundo. Tenho ficado ainda mais assustado com a decadência da igreja neste mesmo mundo, pela sua inércia diante da realidade do inferno para os perdidos. Por outro lado, também estou apavorado com minha atitude passiva diante de todas estas mudanças, pois não estou fazendo absolutamente nada para mudar este quadro. Pastor, Deus tem me sacudido, tem falado alto dentro de mim, e eu não posso me fazer de rogado diante disso. Encontrei o Senhor na internet por acaso, mas sabemos que não foi acaso, mas vamos deixar assim. E já durante alguns meses tenho acompanhado o Senhor, a forma como conduz todos os processos, suas posições ideológicas, seu raciocínio ponderado e centrado, absolutamente dentro da palavra de Deus, chamaram minha atenção. E com toda sinceridade, tenho me identificado totalmente com a forma de condução do seu ministério. Falo assim porque parto da premissa de que a igreja é o espelho de seu pastor. Pastor, creio que vou crescer muito mais espiritualmente se tiver a chance e a honra de congregar com os irmãos, mas para isso preciso da sua permissão. Como já disse, moro na Tijuca e o seu endereço aqui, onde vocês se reúnem, é na rua Doc Lobo, que fica mais ou menos a 10 minutos a pé da minha residência. Não pode ser coincidência tudo isso. Quero visitá-los ainda neste sábado, dia 15 de setembro, e começar a dar o meu primeiro passo rumo a uma mudança radical em minha vida. O Senhor me dá esta honra? Em Cristo, Cleiton Duarte. Esse querido e humilde irmão que meses depois veio se tornar pastor de vocês. Amém. Abaixo, é claro, do sumo pastor, que é o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E por que eu começo, irmãos, esta mensagem fazendo a leitura desse e-mail? Não somente porque aqui hoje, nesta data, nós estamos percebendo a aprovação do Senhor mais uma vez em relação a este ministério, a esta igreja e ao pastorado do nosso irmão Cleiton Duarte, ao lado da sua esposa, nossa querida irmã Isabel, mas também, queridos, porque nesse meio, o pastor Cleiton, ele diz algo que é respondido nesse texto aqui. Deixe-me ver se eu encontro um trecho, porque eu não sublinhei, eu deveria ter sublinhado. É onde ele diz assim: também estou apavorado com minha atitude passiva diante de todas estas mudanças, pois não estou fazendo absolutamente nada para mudar este quadro. Eu glorifico a Deus pela motivação pela qual nosso amado pastor Cleiton escreveu esse e-mail. A motivação de não estar passivo diante dos acontecimentos que evidentemente apontam para o fim dos tempos, para o retorno do Senhor. Vocês não estão aqui para serem meros espectadores. Nenhum de nós estamos aqui ainda nesse mundo, depois da nossa conversão,
para sermos meros espectadores. Nós estamos aqui, amados, com uma missão do Senhor. Porque se nós tivéssemos sido salvos apenas para que nós fôssemos salvos, melhor seria que o Senhor já tivesse nos levado logo após nós entregarmos nossa vida a Jesus. Logo após o perdão dos pecados. Melhor seria o Senhor já ter nos levado para que não corrêssemos o risco de voltar atrás, de não perseverarmos até o fim. Mas por que é que nós estamos aqui? E, amados, a resposta está nesse texto que nós lemos. Não apenas nos versículos 18 e 19, onde o Senhor Jesus diz que está sobre ele o Espírito Santo, a unção do Senhor para evangelizar, mas também porque nesse texto que nós lemos se revela que chegará um dia que se aproxima com grande velocidade e que o tempo que nós temos, amados, para ganharmos almas está se esgotando, queridos irmãos. E por que propósito o Senhor nos daria os sinais da sua vinda? Como, por exemplo, esta guerra que está acontecendo na Europa, nesse exato momento, se não fosse para que nós nos apressássemos ainda mais em ganhar almas, irmãos, em pregar o Evangelho, queridos irmãos. Nos versículos 18 e 19, o Senhor Jesus faz a citação numa sinagoga em Nazaré, que foi a cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu, apesar de ter nascido em Belém. Vocês sabem que depois da perseguição do rei Herodes, o Espírito Santo orientou que José e Maria fossem habitar em Nazaré, tendo voltado do Egito, onde ali se esconderam de Herodes e voltaram apenas quando o rei Herodes já havia morrido. E então, nesta sinagoga em Nazaré, onde Jesus tinha passado a sua infância, adolescência, juventude, e havia estado até que se mudou para Cafarnaum, onde veio iniciar o seu ministério público, quando o Senhor volta a Nazaré, entra na sinagoga e ele faz a leitura de um trecho do livro do profeta Isaías, que precisamente é Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. No entanto, o Senhor Jesus não leu todo o trecho que deveria ser lido. E muito provavelmente por isso é que todos estavam olhando para o Senhor quando ele fechou o rolo do livro do profeta Isaías e o devolveu. Porque ele não tinha terminado a leitura. Porque, amado, se você abrir a sua Bíblia em Isaías 61, versículos 1 e 2, você de fato encontrará lá o que está aqui em Lucas 4, versículo 18 e 19, porém, com o acréscimo de mais uma frase. Porque aqui está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele fecha o livro e devolve. Mas tinha mais uma frase, e na verdade o texto até prosseguia além. E a frase seguinte que o Senhor não leu foi, depois de dizer o ano aceitável do Senhor, a frase seguinte que está em Isaías 61, no final do versículo 2 é: e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu essa frase. Não leu. Ele parou no ano aceitável do Senhor. E todos ficaram esperando ele prosseguir. Mas ele não prosseguiu. Ele fechou o rolo, entregou ali ao assistente ou ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos estavam olhando para ele, pasmos. Não para aí o texto. E então o Senhor diz: hoje se cumpriu esta escritura. O ano
aceitável do Senhor. E o versículo seguinte diz que então saíam dos lábios de Jesus palavras de graça. Palavras de graça. Essa palavra graça significa de fato algo gracioso, algo agradável de se ouvir. E do que o Senhor estava falando? Do perdão de Deus, do ano aceitável do Senhor, de que Deus não quer nos condenar, mas que Ele está nos dando a oportunidade da salvação, mediante o arrependimento de nossos pecados, que é a primeira evidência de que de fato nós cremos em Deus. Porque se nós cremos nesta mensagem que nos chama ao arrependimento, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. E tudo que o Senhor espera de nós é isso, irmãos. Que não sejamos soberbos, orgulhosos, que venhamos reconhecer que por mais que façamos o bem, como diz a palavra de Deus, não há justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus é santo, santo, santo. Um só pecado basta para não podermos estar em sua presença. Um só pecado, irmãos. Apenas um. E quantos pecados nós já cometemos ao longo da vida? E por mais que façamos o bem, ainda que os nossos atos de justiça sobrepujassem a quantidade de pecados que cometemos, que não sobrepujam, mas suponhamos que sim, suponhamos, ainda assim, a palavra não nos diz que a nossa bondade redime a nossa maldade, porque o nosso sangue está contaminado, irmãos. E sem sacrifício de sangue não há remissão de pecados. Então, ainda que nós estivéssemos crucificados numa cruz, isso não nos daria salvação, porque o nosso sangue não seria puro. Por isso, todos nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, que foi quem proferiu, que estava se cumprindo o que havia sido profetizado por Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2. Mas o Senhor não leu sobre o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque nós não chegamos ainda nesse dia. A ira do Senhor dura só um momento. Por isso que a respeito da ira é falado como um dia, mas a respeito da graça é falado como um ano. Mas assim como um dia tem um final por ter um início, um ano também tem um início e tem um final. E quão grande não foi o espanto de Pedro, o apóstolo, quando, tendo ido pregar o evangelho na casa de Cornélio, que não era um judeu, ele só entrou na casa de Cornélio porque o Senhor lhe deu uma visão e lhe ordenou ir, senão ele não iria. Quão grande não foi a surpresa de Cornélio, quando no meio da pregação de Pedro, que chamava ao arrependimento, o Espírito Santo caiu, é assim que diz o texto, caiu, mostrando que foi algo repentino, como o romper de uma barreira. Imaginem o romper de uma barreira e vem aquela enxurrada. É uma comparação trágica, né? Com o que aconteceu lá, lamentavelmente, em Petrópolis. Mas é mais ou menos isso. É uma enxurrada poderosa, só que não para causar destruição, mas para causar transformação de vida. Eles foram cheios do Espírito Santo. Aqueles que não eram judeus começaram a falar em línguas e profetizar. Então Pedro olha para aqueles judeus que tinham ido com ele, aquela comitiva, e diz: como é que nós vamos agora negar o batismo nas águas para quem já o recebeu no Espírito Santo?
e batiza Cornélio e os seus. E ali começa o Espírito Santo a ser derramado sobre toda a carne, não somente sobre os judeus, como foi em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, porque ali estavam os judeus. Mas Cornélio não era um judeu, ele não tinha nenhum DNA judeu, ele estava ali recebendo o Espírito Santo, sendo considerado pelos judeus como párias na sociedade. Era assim que eles viam as demais pessoas. E então o Senhor derrama o Espírito Santo sobre Cornélio também, mostrando que não eram apenas os judeus na dispersão que receberiam o Espírito Santo, mas todos aqueles que reconhecessem a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, se arrependendo de seus pecados. E o mesmo Pedro, ele, na pregação do Pentecoste, embora muito provavelmente ele ainda estivesse crendo naquele momento que o Espírito Santo se derramaria aos judeus na dispersão, mas ele diz no versículo 38, quando os judeus perguntam a ele: que faremos? Depois de Pedro ter pregado, ele responde no versículo 38 de Atos 2: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa palavra dom é uma palavra transliterada do grego, ela significa dádiva, presente. O presente do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo, porque a promessa, que promessa do Espírito Santo feita em Joel, que foi inclusive o texto que Pedro leu para pregar em Atos 2, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Só que até aquele momento Pedro não imaginava que esse todos incluía também homens que ele considerava que o Senhor não aceitaria, como Cornélio, ou como eu e você. Mas o Espírito Santo de Deus está disponível a todos nós. E para quê? Para quê, irmãos? Amados, é o mesmo Espírito que se movia em Cristo, a mesma unção está em nós também. Amém. Nós os que cremos, nós que nos arrependemos de nossos pecados e não confiamos em nossa justiça para nossa salvação, mas no sangue de Jesus sem pecado para nos redimir dos nossos pecados naquela cruz. Nós que cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que voltará, aleluia. O mesmo Espírito Santo que tirou Jesus da sepultura, aleluia, também nos deu novidade de vida, mas não para que não façamos nada. E esse é o ponto, irmãos. Para que somos cheios do Espírito Santo? Uma resposta se encontra aqui mesmo em Atos, no capítulo 4. Quando Pedro e João haviam sido ameaçados, haviam sido também espancados, para que não pregassem mais o Evangelho, não ensinassem mais a palavra de Deus. A palavra nos ensina que Pedro e João, quando foram libertos debaixo dessas ameaças, imediatamente procuraram os demais irmãos, procuraram a igreja. E junto com os irmãos oraram. E o que foi que eles pediram a Deus? Vejam comigo, versículo 29, Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia!
o Senhor nos dá o Espírito Santo e renova em nós o Espírito Santo, para que com ousadia, intrepidez do Espírito Santo, venhamos pregar a palavra, venhamos anunciar Jesus. Não podemos nos calar, especialmente agora. Não podemos cruzar os braços, queridos irmãos. Amém. Glória a Deus. Amados, voltando para Lucas capítulo 4. Não por acaso, o Senhor Jesus, Ele usa de duas ilustrações que causam ira naqueles israelitas que estavam em Nazaré, e tinham até conhecido Jesus desde criança, talvez, e quiseram matá-lo, matar um próprio compatriota, alguém que morou naquela cidade. Como é terrível a maldade humana, irmãos. E o Senhor usa de duas ilustrações aqui, não por acaso, nos versículos 25, 26 e 27. Ele fala de dois profetas. Elias, que foi o profeta arrebatado, nos trazendo à memória o arrebatamento, e o profeta Eliseu, que foi o profeta que recebeu porção dobrada da unção do Espírito Santo. Aleluia! Não por acaso o Senhor menciona isso, e não por acaso o Senhor menciona os 3 anos e meio. Será que algum de vocês já havia prestado atenção nisso? Os 3 anos e meio em que houve fome em Israel, justamente porque o profeta Elias assim tinha dito que o céu se cerraria. E só depois desses 3 anos e meio é que, orando Elias, voltou a chover em Israel. E houve fome, grande fome em toda a terra, porque não estava mais chovendo. Então, versículo 25: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. 3 anos e 6 meses. Eu não sei quanto a você, mas isso me faz lembrar de Apocalipse 11, versículo 2, 13, versículo 5, ou que fala dos 42 meses, porque 42 meses são 3 anos e 6 meses. Me lembra dos 1260 dias de Apocalipse 11, versículo 3, Apocalipse 12, versículo 6, porque 1260 dias são também 3 anos e 6 meses. E me faz lembrar de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que diz que o anticristo estará perseguindo os santos de Deus durante 3 anos e 6 meses. 3 tempos, tempos e metade de um tempo. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, 6 meses. 3 anos e 6 meses. Que são os mesmos 1260 dias ou os 42 meses lá de Apocalipse. É a mesma coisa. O texto, ele evidentemente é profético e ele precisa ser decodificado pelo Espírito Santo, como está sendo agora pela própria palavra. A Bíblia explica a própria Bíblia. E eu penso, irmãos, que nós estamos muito perto desses 3 anos e 6 meses finais. Eu sei que alguns creem que serão arrebatados antes dos 3 anos e 6 meses. E eu respeito quem pensa assim. Porém, mesmo quem pense dessa maneira, irmãos, considere o seguinte: se nós estamos tão perto desses últimos 3 anos e 6 meses, em que não choverá sobre a terra, ou seja, em que o Espírito Santo, apesar de estar em nós, não será mais derramado sobre ninguém. Por isso que eu digo, irmãos,
O nosso foco tem que ser agora, urgentemente, hoje, enchermos a lâmpada de azeite. Amém. Mais importante que fazer estoque de arroz e feijão, e eu tenho estoque de arroz e feijão, só que mais importante que isso é o estoque do Espírito Santo em nós, amados. Será que nós estamos suficientemente cheios para suportarmos os 3 anos e meio finais dessa terra, queridos irmãos? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo para suportar o que está por vir? Nossa irmã Jéssica, que aqui está, que congrega lá em São Gonçalo conosco, esposa do irmão Cleiton, só estou falando esses detalhes para quem está vendo pela internet. Há alguns anos atrás teve um sonho terrível sobre esse tempo final. É claro que ela não esqueceu. Duvido que tenha esquecido dos detalhes, né? Porque foi um sonho tão real, tão nítido, de uma perseguição tão terrível. E assim será, irmãos. Seremos perseguidos. Lembram-se que o Espírito Santo me revelou no início da pandemia que tudo o que aconteceu com Jesus enquanto homem acontecerá com a igreja enquanto corpo de Cristo. Lembram disso? Não por acaso aqui o Senhor Jesus, ele é perseguido. Não por acaso aqui no texto que lemos é dito que aqueles que deveriam amá-lo se encheram de ira contra ele e quiseram matá-lo. Mas, amados, a palavra diz que o Senhor escapou deles, passou pelo meio deles, algo que, se houver videotape desses acontecimentos lá no céu, eu vou querer ver essa cena tremenda. Uma multidão levando Jesus para o abismo para empurrarem ele do penhasco. E o Senhor passa no meio de todos ali e eles ficam, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Irmãos, assim será o nosso escape. O Senhor está nos ensinando a nós aqui no tempo do fim, que nós estamos agora, está nos revelando aqui em sua palavra, que quando a ira do mundo se levantar contra nós, e isso foi profetizado pelo Senhor em Mateus, no capítulo 24, versículo 9, se você quiser ler comigo, Mateus 24, 9, que diz assim: então, depois do princípio das dores, porque o princípio das dores se encerra no versículo 8, e nós estamos no princípio das dores, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Seremos odiados, irmãos. Aqui mesmo no Brasil. Mas o governo do Brasil é um governo cristão. Não se fie nisso não, irmãos. Esse mesmo governo cristão assinou, no tempo da presidente Dilma, assinou o acordo da Agenda 2030 da ONU. O Brasil está comprometido com as pautas anticristãs da Agenda 2030 da ONU. Então não se deixe enganar. Seremos odiados, irmãos. Seremos odiados porque nós insistimos em anunciar Jesus não como um caminho de salvação, como se Buda fosse outro caminho, como se Maomé fosse outro caminho, mas nós declaramos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo Jesus, seu Filho amado. E esse tipo de mensagem é considerada como uma mensagem fundamentalista. Vocês sabem que aqueles islâmicos que se explodem são rotulados como fundamentalistas islâmicos. Pois os cristãos que insistem que só Jesus salva também são chamados como fundamentalistas, e um risco para a sociedade. Como se nós fôssemos querer matar alguém que não entrega sua vida a Jesus como único Senhor e Salvador. Nós queremos salvar essas pessoas e por isso não podemos nos calar, irmãos.
E nós estamos muito perto, queridos, do início desses 3 anos e meio, em que o Espírito Santo não será mais derramado, porque assim como o tempo da graça teve um início, como o ano aceitável teve um início, ele terá um fim. E depois do fim do ano aceitável, virá o terrível dia da vingança do Senhor nosso Deus, que é justo em assim fazer. Amados, mas temos que entender que graça é a oportunidade do arrependimento e não a permissão para continuarmos pecando. Em Atos 17:30, Paulo nos lembra disso na pregação aos atenienses, quando ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, olha aí o dia da vingança, um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Esse dia da vingança se aproxima. E esta mensagem de Atos 17:30, nós temos que proclamar. Deus ordena para o nosso próprio bem, é uma ordem. Deus ordena a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Este é o santo e urgente decreto de Deus. No início da pandemia houve tantos decretos de tantas autoridades, mas este decreto aqui é o principal, é o maior dos decretos. Que venhamos com urgência nos arrependermos de nossos pecados. E aqueles que se arrependerem de verdade, de todo o coração, entregando suas vidas a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Como disse Pedro em Atos 2:38, receberão a promessa do Espírito Santo, serão nova criatura, andarão em santidade e justiça, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, dando muito fruto para a glória de Deus. Será que nós, irmãos, estamos cheios do Espírito Santo? A missão que o Senhor Jesus recebeu é a nossa missão. Somos o corpo de Cristo. Durante o seu ministério público, enquanto Jesus Nazareno, o Cristo caminhou apenas na Judéia, Galileia e Samaria. Mas através de nós, o Espírito Santo de Deus anuncia o Evangelho até os confins da terra. Deus quer usar você. Você não foi salvo para ficar de braços cruzados, esquentando um banco de igreja. Você tem que abrir a sua boca para proclamar o Evangelho. E se você tem pernas para caminhar, ir. Glória a Deus, glória a Deus. Aonde o Senhor não foi enquanto Nazareno, nos seus 3 anos e meio de ministério entre os judeus. Mas agora, usando a todos nós, o Senhor quer a salvação de todos em nós. Por isso, esse tão longo tempo, olha, nem Pedro, nem Paulo, nem todos os cristãos que viveram nos séculos passados imaginavam que chegaria ao século 21. Mas isso mostra quão grande é a misericórdia do Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não creio que haverá um século 22. Eu não sei quanto a você. Não, na verdade, os próprios cientistas dizem que a raça humana, a humanidade e a maioria dos animais que habitam na Terra serão extintos neste século 21 por conta
o aquecimento que já está num processo crescente em toda a Terra. Se você não crê no aquecimento global, pelo menos creia em Apocalipse, que diz que o calor será tão terrível nos últimos dias que os homens vão blasfemar contra Deus. Eu fico com a Bíblia, porque tem aqueles que dizem, não, a Terra vai passar uma era glacial. Mas a palavra diz que vai esquentar a chapa cada vez mais. Isso não só literalmente falando. E a palavra diz na segunda epístola de Pedro, queridos irmãos, e com isso nós vamos orar em seguida. A palavra diz, o Senhor não retarda, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas vós, segundo a sua promessa, ou nós, melhor dizendo, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, que coisas? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Se o Senhor retornasse hoje, não creio que retornará hoje, porque ainda há acontecimentos profetizados que devem se cumprir antes da sua vida. Como, por exemplo, se encerrar por 3 anos e meio no céu, não se derramar o Espírito Santo e haver a grande perseguição do anticristo contra nós, contra a igreja do Senhor. Mas, será que se o Senhor viesse hoje, ele nos encontraria assim, imaculados, irrepreensíveis, em paz? Temos paz com Deus? Temos paz com o nosso semelhante? Temos um coração quebrantado, contrito diante do Senhor, arrependido de pecados, mas também disposto a perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos fizeram mal? Porque o próprio Senhor Jesus disse: se vós não perdoardes de todo o coração, não sereis perdoados pelo Pai. Como está o seu coração? Que o Espírito Santo examine o nosso coração. Que nós venhamos pedir, examina, sonda o meu coração, como o salmista rogou ao Pai, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você não é salvo por fazer parte de um ministério, igreja bíblica cristã. Você só é salvo se o seu coração é rendido a Cristo, de fato, sem hipocrisia, sem falsidade. Se realmente você é sincero, honesto. O Evangelho só é uma boa nova para os pobres. Sabe o que significa essa palavra pobre no grego? Significa completamente destituído de qualquer bem material. Não era a palavra usada para pobre apenas, era a palavra usada para descrever um mendigo. Alguém que não tem nada. O Evangelho só é uma boa notícia se nós reconhecermos que não somos nada e que não temos nada.
e que carecemos da misericórdia de Deus até o fim e completamente. Nós nada somos. Por isso, para nós é uma grande boa nova que Deus teve misericórdia de nós, a ponto de dar o seu Filho unigênito, derramar o seu sangue naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós estejamos com o nosso coração contrito e agradecido, e que no momento de orarmos, nós venhamos orar com fervor. Ou você gosta que alguém fale com você como se você fosse uma parede? Como se você não existisse. Ore com o seu coração. Louve com as suas mãos levantadas. Adore o Senhor com todo o teu ser. O ame com todo o teu ser. Porque Ele te amou a ponto de dar o seu Filho pela sua salvação. Como podemos nós ser indiferentes a esta noite? Como? Que venhamos nos arrepender de todo o coração e dizer: Senhor, sou miserável, pobre, cego e nu. Dá-me, Senhor, colírio para que eu veja os meus pecados e me arrependa. Dá-me vestes brancas, ó Senhor, para a tua glória, que não falte o óleo sobre a minha cabeça, Senhor. Enche-me do teu Espírito Santo, para que eu não seja encontrado entre aquelas 5 virgens que estavam vazias do Espírito, apesar de terem a lâmpada. Nós temos a lâmpada da tua palavra, Senhor. Mas muitos de nós não têm o teu Espírito Santo. Ó Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por nos sujarmos no pecado. Às vezes dando desculpa que o nosso pecado não faz mal a ninguém. É um pecado secreto, através de sites na internet. Oh, Senhor, lava-nos, Pai. Senhor, muda-nos, ó Pai. Somente o Teu Espírito Santo pode nos mudar. Oh, Senhor, que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário esteja nos purificando de todo pecado, de toda injustiça, mediante o arrependimento. Senhor, que o Teu Santo Espírito quebrante os corações endurecidos e que todo o coração esteja arrependido, reconhecendo que necessita do Senhor, que necessita confessar os pecados e se arrepender, reconhecer que se o Senhor voltasse agora, estaria perdido e sofreria nesse mundo com os cálices da tua ira, Senhor. Ó Deus, dá-nos o escape, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito Santo, porque nós te amamos. Não queremos apenas te amar de boca, queremos te amar em verdade, Senhor, dando a nossa vida para Ti. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que não estejamos, ó Senhor, distraídos com esse mundo e buscando as riquezas vãs deste mundo, mas que a nossa verdadeira riqueza seja o Senhor, seja o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a razão do nosso viver. Fica conosco, Senhor Jesus. Nós te pedimos como os discípulos no caminho de Emaús. Fica conosco, Senhor Jesus. Nada mais importa. Só o Senhor. Queremos viver para Ti. Queremos viver para Ti. Ó Senhor, esmaga o nosso orgulho. Destrói a nossa soberba. Ó Senhor, nos humilhamos diante de Ti. Cumpra-se em nós a Tua vontade. Que venhamos dizer como Saulo de Tarso no caminho de Emaús, quando viu o Senhor brilhar mais que o sol ao meio-dia. Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Ó Pai, falamos nós o que devemos fazer.
nos arrependermos e buscarmos o Teu Espírito Santo até o fim, até que o Senhor venha. Ó Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos, Pai, do Teu Espírito Santo. Seja derramado sobre nós, como foi derramado o bálsamo sobre o corpo de Jesus antes da sua crucificação. Ó Senhor, derrama em nós o Teu Santo Espírito. A mesma porção dobrada que havia em Eliseu, derrama em nós também porção dobrada, para que possamos suportar o que está por vir. Mas não te pedimos isso, Senhor, por medo do que virá, mas porque tão somente queremos estar contigo para sempre. Nós te amamos e te buscamos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode nos dar. Assim, Pai, nós oramos e por tudo te agradecemos. No santo nome de Jesus. Pai, continua guardando essa igreja, conduzindo seus servos, em especial o teu servo Cleiton, que tu, Senhor, separaste para pastorear as tuas ovelhas. Que eles te mantenham sempre firme e fiel no teu caminho, para a tua glória, e sempre transferindo para ti toda a glória, Senhor. E que ele permaneça sendo humilde, misericordioso, sendo exemplo para o rebanho, juntamente com a sua esposa, Isabel. E tudo isso seja para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.